capítulo 15, versos de 1 a 4, nos diz: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E aqui Paulo vai discorrendo a respeito da ressurreição de Jesus. Interessante notar que ele deixa claro que a morte e ressurreição de Jesus é um tema fundamental para a salvação. Ele diz: quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. E o versículo 2: por meio deste evangelho vocês são salvos. É muito importante nós conhecermos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da ressurreição. É muito importante nós mantermos firmes a nossa fé em Cristo Jesus, porque é deste momento importante, desta hora importante, deste evento importante, é que a nossa salvação se baseia. E.M. Bounds afirma: a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio, a crucificação e imprime à cruz glória visível. Sem a ressurreição, como ele está dizendo, a crucificação seria uma vergonha. Agora, Jesus morre e ressuscita. Isso é um motivo da glória de Deus. Paulo, no discorrer da sua mensagem, ele diz que se Cristo não ressuscitou, se essa mensagem não é verdadeira, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E por quê? Porque nós cremos numa mentira, nós baseamos a nossa vida numa mentira. Mas logo ele muda, e vem e diz: mas Cristo ressuscitou. E nós cremos, então nós não somos os infelizes, agora nós somos os mais felizes. Por quê? Porque a ressurreição, ela mostra que a morte foi tragada pela vitória. E nós temos então vida. Juntamente com Cristo nós ressuscitaremos. O mesmo autor, E.M. Bounds, continua dizendo: a ressurreição de Cristo destrona a tirania da morte, destrói o seu terror e vence o seu domínio. Mantém anjos guardando o nosso túmulo, semeia esperança e imortalidade na ruína. Sua ressurreição abre para nós um caminho através do sombrio domínio da morte. Através dela, a corrupção se veste de incorruptibilidade e a mortalidade se reveste de imortalidade. A morte é tragada. Nossos lábios moribundos cantam a canção da vitória e no momento da morte transforma esse momento da coroação. Não há nada mais espetacular e maravilhoso do que poder transformar o momento da morte, do luto, em momento de coroação, de glória. Isso só é possível pela morte e ressurreição de Jesus. O texto de 1 Coríntios,
capítulo 15, encerra dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Diante da mensagem da ressurreição, nós podemos sim permanecer firmes. Não podemos ser abalados, podemos permanecer inabaláveis. E ele diz: constante na obra do Senhor. Nós cremos em Jesus e podemos andar em Jesus. Constante na obra do Senhor. Nada disso é inútil, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou. De fato, diz Paulo, 1 Coríntios 15, 20, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia, o primeiro dos que dormem, o primeiro que morreu e ressuscitou. E assim seremos nós, estaremos com Jesus. Que Deus nos ajude nesta oportunidade, pensar nesse ministério de Jesus, na sua morte e ressurreição, na paz que isso gera ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, e que a Tua mensagem venha inundar o nosso coração, tirando qualquer outra preocupação, Deus. Que possamos pensar como cidadãos dos céus, como resgatados, libertos, salvos pelo Senhor, certos de que tudo que fizermos para o Senhor não é em vão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe mais este dia.